Vocês já pararam para pensar sobre Apocalipse? Muitas pessoas têm medo do último livro, né, da Bíblia, porque Apocalipse ele significa revelação. E ela já inicia com João sendo levado até a frente de Jesus Cristo, e Jesus Cristo segurando 7 cartas para as 7 igrejas que são espalhadas pelo mundo. Muitas pessoas acham, e até eu achava dessa forma, e não quer dizer que eu esteja certo. Foi como eu entendi. É uma coisa que eu sempre deixo muito enfatizado nas coisas que eu falo, que é o seguinte. São 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Correto? São 8 bilhões de traduções da Bíblia. Se todo mundo for ler a Bíblia, são 8 bilhões de traduções. E se todo mundo for criar uma religião, são 8 bilhões de religiões que podem ser criadas. É complicado. Foi dessa forma que iniciou as religiões. Católica, evangélica, protestante, tudo. Porque na Bíblia não fala sobre religião. Porém, a Bíblia julga as religiões. Ela fala sobre os padres, fala sobre os pastores, fala sobre tudo. Ela fala. É tão maravilhoso. As cartas de Paulo falam sobre para mim, no meu entendimento, que é o que eu conheço, que é a Igreja Católica, ele fala mal da Igreja Católica, também fala mal da Igreja Evangélica, porque ela fala sobre as pessoas que se intitulam certas no seu vestir, para a gente não olhar para as pessoas que estiverem com seus filactérios gigantes, e padre, papa usa filactérios, né, que são aquelas roupas gigantescas com um monte de babados, e ele fala sobre isso. Mas eu não tô aqui para julgar religião nenhuma. Não. Eu tô aqui para poder falar sobre uma coisa. Em Apocalipse, que significa revelação, ela fala o que vai acontecer no final dos tempos, no final das eras, quando Jesus vier à Terra para poder buscar as pessoas que estão ditas como certas de poder adentrar o reino dos céus e para poder tacar o chicote em quem não merece. Que também vai ser a abertura dos portais, onde todas as coisas que são ruins, que estão presas, vão se soltar para poder ter a destruição do planeta Terra. Vai ser a destruição. Para poder iniciar um novo mundo, uma nova Jerusalém. E o que acontece? Ele fala sobre as 7 igrejas, né? As 7 igrejas somos nós. Porque, assim como Jesus falou, nós somos o templo do Espírito Santo, onde Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Entendeu? Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Se seguirmos Jesus, ele veio na Terra para poder mostrar para a gente como é seguir uma vida de santidade, né? Porque ele mesmo sendo muito santo, ele foi morto. Acabou acontecendo isso. Então, a gente viver em santidade é viver e seguir os passos de Jesus Cristo. Era dessa forma que Deus queria que todas as pessoas, desde Gênesis, elas fizessem, só que elas não fizeram isso. Nós tivemos inúmeros profetas explicando como ser uma pessoa santificada. Desculpa, acordei quase agora. Mentira, eu não dormi pra falar a verdade. Mas é porque eu tô meio... Para poder ser uma pessoa santificada. Deus mostra isso dos profetas, dos antigos profetas. Ninguém quiser atender. Depois veio Jesus explicando como ser uma pessoa boa, ser uma pessoa santificada, e mesmo assim ninguém segue os padrões de vida porque acha que é muito difícil. Não é. É porque a gente está acostumado a fazer maldade. Tá. Apocalipse. Nós somos as igrejas. Eu tive uma... Eu estava conversando, tendo meu devocional, que normalmente eu faço de manhã cedo,
converso com Jesus, converso com Deus, leio a Bíblia. Eu sempre faço isso de manhã cedo, né? E eu tive uma resposta. Mas essa resposta não foi em casa. Eu estava indo pro trabalho. Na época eu estava trabalhando. Parece até uma coisa, não estou no trabalho de novo. Não ficaram comigo. Mas tá, tudo bem, isso acontece. Minha vida tá na mão de Deus. E eu tive eu tenho um aplicativo no celular chamado Oremos, né? Que ela sempre fala, ele manda algumas mensagenzinhas e nada é por acaso, entenda. O mundo inteiro, né? E Deus fala sobre isso, né? Faz isso para Jó. Jó, onde você estava quando eu criei os alicerces do mundo? Entendeu? Quem era você? Porque Deus, ele sempre fala, eu sou. Eu sou. Ele é o quê? Ele é tudo. Ele sabe como o mundo vai girar, como o mundo vai. Ele sabe de tudo. Ele mexe os pauzinhos para tudo. Ele é tão perfeito que ele faz com que tudo aconteça nos momentos certos, na hora certas e por uma razão. E mesmo sendo um celular, que foi algo que ele criou, tá? Mediante alguém, nas mãos humanas, porque se uma pessoa criou, é porque ela teve um entendimento divino, porque Deus já sabia dessas coisas. Por isso que ele fala aqui no final, e eu faço tudo novo de novo. Parece meio complicado de poder entender, mas quando você começa a ler a Bíblia, que é algo que eu falo sempre, você começa a perceber e entender os padrões divinos, os padrões de Deus. Eu sempre falo sobre os padrões divinos, os padrões de Deus. Porque é uma coisa só é divididas em etapas, entendeu? Só é explicado, tipo, nós temos cores, mas nós temos cores, laranja, amarelo, verde, roxo, vermelho, entendeu? Padrões, tá vendo? Padrões. Tá, em Apocalipse fala sobre 7 igrejas. As 7 igrejas, que 7 é um número místico, eu também já falei sobre isso, é como está sendo a sua vida, é como está sendo levado a sua vida, como está sendo imputado a sua vida mediante as suas próprias escolhas. Ah, como assim? Eu tô passando por um problema agora, financeiro, porém, eu quero ficar muito firmado em Cristo para o caos não adentrar no meu coração. E mesmo sendo difícil, eu estou conseguindo levar um passo de cada vez, porque você tem que deixar os problemas de lado. Os problemas de ontem são problemas de ontem. Você não tem que pegar os problemas de ontem. Os problemas futuros, você também não tem que pegar os problemas futuros, porque você não sabe do futuro, você não tem bola de cristal. Só que existem os problemas do presente. Esse você tem que lidar. Por quê? É um presente, é uma dádiva, está sendo colocada ali na sua vida para você poder aprender mediante aqueles problemas e ser uma pessoa melhor amanhã com os ensinamentos de Deus. Correto? Correto. E eu tive uma revelação do qual igreja eu estaria sendo entre as 7. E a minha vida, ela tem praticamente o que aconteceu e o que está acontecendo e o que pode acontecer é mediante a igreja da Filadélfia. Eu tive essa revelação porque, cara, a minha vida está sendo a explicação da Filadélfia. A explicação da Filadélfia. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A mensagem é a Filadélfia, como se eu fosse a igreja, porque nós somos uma igreja. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escrevo: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque, apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que o farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo, porque guardaste da palavra de minha paciência. Também eu te guardarei na hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus,
enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está vendo? Nós somos as igrejas. Eu tenho passado por uma provação muito ruim. Porque o que acontece? Deus ele não quer a nossa tristeza, ele quer a nossa felicidade. Porém, pela nossa tristeza, a gente começa a perceber como é uma vida fora de Deus, distante de Cristo. Eu não estou conseguindo ficar em emprego nenhum. Tá complicado, parece até uma perseguição. Porém, mesmo não ficando em igreja foi tenso, igreja nenhuma, mesmo não ficando em emprego nenhum, eu continuo acreditando e seguindo os mandamentos de Deus. Tem meus momentos de fraqueza? Tenho, eu sou humano. Eu sou humano. Vou falar, pai, por quê? Por quê? Por quê? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou seguindo seus passos, eu estou fazendo o que você quer. Mas não é o que eu quero. Porque ele falou, a porta que eu abri, ninguém vai fechar. A minha vida, ela está sendo imputada nas mãos do meu Deus. Ele sabe o que é bom para mim e o que é ruim. E mediante as coisas ruins que estão acontecendo, eu estou gradativamente crescendo, sendo uma pessoa melhor. Hoje em dia, eu estou fazendo esse vídeo. Há 3 meses atrás, 2 meses atrás, eu teria vergonha de fazer uma coisa dessa. Eu nunca colocaria a minha vida numa coisa para pessoas que eu não conheço apontarem para mim e falarem um monte de besteira, que vai existir pessoas dessa forma. Só que eu tô tão firmado com Cristo que as pessoas vão falar qualquer coisa que for para poder me ofender e eu não vou ligar. Porque é muito mais fácil eu continuar seguindo os ensinamentos dele, onde ele diz pra gente não ligar para esse tipo de pessoa e a gente orar por essas pessoas porque elas estão dispersas e distantes dele, do que eu me importar com uma coisa dessa ou responder, porque responder já é um pecado. Quando a gente passa a responder pessoas a querer demonstrar certeza e querer demonstrar que nós somos certos, estamos certos, isso é um pecado, porque Jesus não fez isso. As pessoas falavam um monte de coisa para ele e falava: se dizes... Se lembra quando Pilatos falou um monte de coisa para ele quando ele estava sendo... Ele poderia ter falado, não, eu não sou o rei dos judeus, eu sou o rei do mundo. Ele poderia ter respondido, porque ele estava certo, ele estava na certeza dele. E o que ele falou? Se dizes, se você está dizendo, eu vou deixar você dizer. E tá tudo bem. A igreja de Filadélfia, ela bate muito com os meus sentimentos. Eu li todas as 7 igrejas, gente. Eu amo Apocalipse. É o livro que eu mais amo. Amo Apocalipse. E a da Filadélfia foi a única que bateu completamente com o que eu estou vivendo, o que eu estou seguindo, o que eu estou sentindo. Entendeu? E a parada da Filadélfia veio do nada, por causa desse Oremos, mandou uma mensagem para mim bem assim: você é a igreja de Filadélfia. Como se... Não foi dessa forma, mas foi como se fosse assim: você é a igreja de Filadélfia, vai lá me ler, porque você vai se ler. E foi dessa forma. Isso é revelação. É quando alguma coisa toca profundamente o seu coração, que você acha que aquilo dali é para você e acaba sendo realmente para você. Então, se você está passando no meio da rua, você está... Uma coisa que tá... Você passa todo dia pela rua e você nunca reparou em absolutamente nada na rua inteira, você nunca ligou. Mas do nada, você olha pro lado e você vê alguma passagem bíblica. Você passa durante, sei lá, 2 anos, 5 anos naquela rua e você nunca ligou para aquela passagem bíblica. Mas alguma coisa te fez despertar aquela passagem bíblica que em todo lugar tem pichado. E aquela passagem bíblica despertou alguma coisa no seu coração, é porque aquela passagem bíblica, ela é para você. Ela vai despertar algum sentimento em você. E isso é o início. Quando você começa a despertar, a entender o que é o conceito de Cristo. Que é você tentar extirpar da sua vida, do seu coração, tudo que é iniquidade. Iniquidade são os pecados que a gente acha que são normais. Que, todo mundo usa, eu também vou fazer, entendeu? Todo mundo pega, eu também vou pegar. Todo mundo faz, eu vou também... É dessa forma, isso são iniquidades. Quando você ganha proveito tirando de uma pessoa que não tem. E você começa a retirar pelas arestas todas essas coisas. Isso vai fazendo com que você vá tentando melhorar e ser uma pessoa melhor a cada dia, a cada momento, sabe? A querer
andar pelos caminhos de Cristo, porque é isso que é ser uma pessoa boa, é isso que vai ter a salvação. Você vai ser salvo pela graça, pelo amor de Cristo, porque Ele ama absolutamente todos nós. Mas, gente, vocês não têm noção de como é querer todo dia fazer algo bom para Ele. Porque quando você quer seguir os caminhos dele, você não... Ah, eu já percebi que estou salvo, mas vou continuar fazendo isso. Não, você fala assim, cara, eu quero melhorar cada vez mais. Eu quero mostrar para Ele que eu posso, sabe? Eu quero mostrar pro meu Senhor que eu posso. Que, que é o máximo que eu consiga, que eu quero tentar, sabe? E vai ter momentos que você vai se sentir abalado porque você não está conseguindo arrancar aquele pecado, aquela iniquidade de você. E você vai mais a fundo para tentar o máximo que você pode. Você vai cortando pelas arestas todos os problemas para você poder tentar ao máximo retirar aquele pecado de você. Não retirar o pecado, porque o pecado está intrínseco na gente. Mas tentar não fazer. Tentar seguir os caminhos de Jesus. E quando vê, tu tá fazendo vídeo pra internet para você poder pensar em salvar outras pessoas, porque você não quer ir pro reino do céu sozinho. Até mesmo seus inimigos você vai perdoar. E olha que eu tenho muitos. Mas o vídeo era só sobre isso mesmo, era para poder explicar para vocês que as igrejas daquela época, né, Filadélfia, Laodiceia, essas coisas, é como se fôssemos nós, como se nós fôssemos aquela igreja. Porque bate no cálculo, na matemática de Deus. Que tudo é uma explicação para você, para mim, para todos nós. As igrejas, os templos, tudo é como se fôssemos nós, entendeu? É uma coisa que eu sempre falo em todos os meus vídeos, eu vou continuar falando sempre em todos os vídeos. Leiam a Bíblia, porque é pela Bíblia que o Espírito Santo vai falando com vocês. Vai conversando, vai colocando vocês no caminho. Ele vai retirando os problemas de vocês. Se você é uma pessoa muito ciumenta, é porque você tem culpa no cartório. Então você vai querer retirar a culpa do cartório e você vai ver que o ciúme vai acabando. Se você é uma pessoa que só pensa só em bens materiais, lendo a Bíblia, ele vai retirar isso do seu coração. Vai doer, porque o deserto é isso, é o deserto. O deserto é a fonte de absolutamente tudo que é bom na nossa vida, porque ele retira. Ele faz com que a gente pense e repense o que é bom. Agora, se você quiser continuar nessa vida, aí é uma escolha sua. É uma coisa que você quer fazer. E ele fala sobre isso em Apocalipse. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei, as minhas explicações elas são meio malucas, mas é porque, gente, a minha cabeça não para. Não para. Toda vez que eu tô lendo a Bíblia, me desperta alguma coisa, sabe? É por isso que eu faço. Eu ainda faço poucos vídeos, tá? Porque eu sou preguiçoso. Mas se eu fosse fazer os vídeos para cada coisa que me vem à cabeça, entendeu? Cada revelação que vem na cabeça, nossa, eu teria 1 milhão de vídeos já. Leiam a Bíblia. Jesus é maravilhoso. Jesus quer você lá em cima. Seu nome escrito no livro da vida. Pra gente poder fazer um monte de coisa. A gente se divertir. A gente só se divertir. Mediante ao amor dele. Porque lá nos céus é só diversão, gente. Não tem perturbação. Entendeu? Beijo.